Boa noite, família, tudo bem? Como estão todos? Gente, conforme eu prometi aqui para vocês, vamos começar a estudar a vida após a morte, tá? Acredito eu que seja muito interessante a gente fazer um estudo sobre o livro Nosso Lar. Fiz um vídeo no canal, bem no comecinho aqui, falando sobre o livro, que para quem quer conhecer, que é super interessante, que é uma leitura fácil, é o primeiro livro de André Luiz. E aí eu estava pensando que podemos estudar juntos. Então, a partir de hoje eu vou subir todas as semanas, eu não sei quantas vezes na semana, tá, pessoal? Mas espero que pelo menos uma ou duas vezes na semana a gente possa subir vídeos aqui. Estou chamando esses vídeos de estudo do livro Nosso Lar. Não vamos ler o livro todo, tá? Então, quem quiser baixar em PDF, comprar, para ir estudando, para ir lendo o livro, para que quando for saindo os vídeos vocês estejam mais antenados e conectados com o que eu estou falando, seria muito bacana. O que eu vou fazer aqui nos vídeos? Eu vou passar os pontos que eu, Leandro, acredito ser importantes em cada capítulo e vou debater um pouco e falar um pouco sobre esses pontos e o que eu entendo e o que a doutrina nos ensina ou as outras religiões, inclusive, nos ensinam, tá? Então, hoje a gente vai começar aqui, deixa eu ver, aqui, maravilha, pessoal. Então, essa é uma das capas, tá? Do livro Nosso Lar, da Federação Espírita Brasileira. O Chico Xavier, só como informação, ele nunca teve o direito autoral de nenhum livro dele, ele passou todos os direitos autorais dele, tá? Hoje a FEB, a Federação Espírita Brasileira, detém os direitos autorais dos livros do Chico, tá? Tanto que os livros são todos impressos aí, e o Geraldo Lemos Neto, ele acabou ficando com as obras do Chico, como guardião das obras do Chico, inclusive as que não foram publicadas quando o Chico ainda estava em vida, tá? Mas tem livros publicados do Chico, publicados pela editora Saber Espiritismo, que foram publicados depois do desencarne do Chico. Então vamos lá, pessoal. O livro Nosso Lar é um livro de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. É o primeiro de 13 livros do espírito de André Luiz com a psicografia de Chico Xavier. O livro foi publicado em 1944, o livro mais conhecido de André Luiz, que virou um filme e, assim como o livro, foi um sucesso de crítica e audiência. Quem não assistiu o filme, aconselho, tá? O livro, claro, ele traz um detalhe sobre a vida após a morte muito maior, mas o filme, o livro traz um detalhe muito maior sobre a vida após a morte, mas o filme é muito bom. Quem nunca leu o livro e vendo o filme vai ter uma boa ideia do que quer dizer da mensagem principal do livro Nosso Lar, tá bom? Então, aconselho que quem não viu e queira ver, por favor, assista. Na minha humilde opinião, o melhor livro para entender a vida após a morte, tá? Então, aqui, pessoal, nessa primeira parte, eu não fiz resumo dos pontos principais. Eu coloquei o texto inteiro para que a gente possa ler juntos e depois quero falar sobre eles para vocês entenderem, tá? Então, no começo do livro, ele começa com esse título, assim, com esse capítulo, Novo Amigo. E aí começa assim. Os prefácios, em geral, apresentam autores Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. O que ele quer dizer? Que geralmente, quando você apresenta o autor de um livro, você o exalta, mostrando mérito e tudo mais, e que aqui os companheiros encarnados, nós, né, íamos procurar nos catálogos da medicina quem foi esse médico. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor.
Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que a plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Aqui, pessoal, só para fazer um parênteses, tá? Hoje já se sabe que André Luiz foi o médico Carlos Chagas. Porém, em 1944, era muito recente ainda o desencarne dele. Nós vamos ler no livro, né, que o André Luiz desencarnou e ficou um X período de tempo no umbral, não vou dar spoiler para quem não leu, tá? Mas foi recente, então ele tinha parentes encarnados ainda no momento do lançamento do livro. Então, até para guardar a família do próprio Carlos Chagas, não se deu o nome verdadeiro. Né? Então ele diz assim, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Né? Então ele diz que ele se despojou até do nome. Aqui já começa a demonstrar também, gente, a humildade que quando a gente está lá e nós queremos passar uma mensagem para cá, que nós precisamos ter. Tá? Você jamais vai ser autorizado pelo plano espiritual a mandar uma mensagem para cá se você não for humilde. Tá? Por mais que sua mensagem seja verdadeira e tudo mais, ela tem que ser passada com humildade, tá bom? Continuando, entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem, que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionado nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Aqui ele está elogiando, falando da grandeza dos seres e tudo mais. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. Essa parte aqui eu acho fundamental. Tenho certeza que, inclusive, as pessoas que nunca tiveram contato, né, com a doutrina espírita vão dar risadas de muitas passagens, achando absurdas. E aí nós vamos trazer essas passagens, talvez até absurdas, na nossa realidade do dia a dia, para a gente ver como em 1944, André Luiz já nos falavam de coisas que é realidade hoje para a gente, tá? Que em 1944 jamais a gente poderia imaginar. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo, descuidar de si mesmo, aqui descurar no sentido disso mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja, no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-lhes por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo envergado à roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. Aqui, praticamente, né, Emmanuel está dizendo que somos todos filhos de Deus, não estamos aqui abandonados, deserdados. O Pai não deserdou a gente na Terra, tá? Estamos apenas envergados na roupagem da carne e somos alunos de uma escola benemérita chamada Terra, tá?
A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar... Oh, perdão, acho não, isso mesmo. Que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Aqui um parêntese. Aqui Emmanuel está descrevendo para nós, digamos assim, as 3 principais faixas vibratórias que nós temos na Terra. Ele fala assim, a nossa consciência, quando nós confrontamos a nossa consciência, que pode ser o quê? A nossa consciência pode edificar o céu, né? E se a gente for trazer para uma religião católica, por exemplo, seria também conhecido como o paraíso, o Éden, né? O céu. Estacionamos no purgatório, que para os católicos seria o purgatório, que para os católicos é purgatório, para a gente aqui é umbral, né? Então ele traz aqui já a nomenclatura usada mais pelos católicos. Estacionamos no purgatório. O que isso ele quer dizer? Quando a nossa consciência, nós desencarnamos, ela nos leva para o purgatório, significa que nós estamos numa vibração mais baixa do que aqueles que vão para o céu. E aí nós estacionamos, tá? Ou quando nos precipitamos no abismo infernal. E o abismo infernal seria o inferno. Seria quando nós estamos numa consciência muito baixa, ainda moral, espiritualmente, e que quando desencarnamos, nos precipitamos nesse abismo infernal, tá? Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ele diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, no nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943, trecho tirado do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, Nosso Lar, coleção A Vida no Mundo Espiritual, livro 1 do Kindle Edition. Perfeito, pessoal. Então aqui o Emmanuel está nos apresentando o André Luiz. Ele faz a abertura do livro, mostrando que ele vem trazer a experiência própria e vem nos mostrar que não é necessário apenas ser bem-sucedido e entender das coisas da terra, mas também das coisas espirituais. E ele termina, acho que de forma maravilhosa, dizendo assim, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Tá? Quando nós falamos de espiritismo, estamos falando basicamente da doutrina espírita, aquela que comumente é chamada de doutrina de Allan Kardec, que não é dele, mas, né, para vocês poderem entender. O espiritualismo já seriam religiões e pessoas também que têm alguma ligação espiritual, mas não necessariamente com Kardec. A Umbanda é um exemplo de uma religião espiritualista, tá? Mas precisamos muito mais de espiritualidade. E aí é onde a gente sai da religião, a gente sai de qualquer dogma e qualquer outra coisa, e diz que o que nós precisamos é entender que somos espíritos e que a gente precisa trabalhar essa espiritualidade para crescer como ser, tá? Daí, a continuação, agora está mais curto, é uma mensagem de André Luiz, é o próprio André Luiz já trazendo a sua primeira mensagem antes de começar o livro em si, e aí esse vídeo nós vamos ficar aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá. A vida não cessa. Olha que interessante isso, olha como ele começa, isso aqui parece pequeno, mas é forte. É muito forte, quando a gente começar o livro a gente vai entender. Ele começa assim, a primeira frase dele é: a vida não cessa, ponto. Simples. Aqui, acho que se a gente lesse até aqui, já tinha muita coisa e a gente já teria aprendido muito, tá? Com essa frase dá para fazer 20 likes.
A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos. Aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Vou dar uma parada aqui. Pessoal, o que ele está falando aqui? Que a gente precisa passar por esses caminhos para poder crescer espiritualmente, para a gente poder aprender, para a gente poder absorver conhecimento por nós mesmos. Ninguém pode crescer por nós. Tá? Eu sou casado com a Rê, estamos juntos há 13 anos, eu não posso crescer por ela, ela não pode crescer por mim. Tá? Felizmente, porque o crescimento é pessoal, tá? E aí ele diz que o fechar os olhos é demasiadamente simples e que tirar esta roupa não vai resolver os nossos problemas que são transcendentais. Então aqui ele já nesse comecinho já está falando assim, olha, a vida não acaba, a vida é eterna. O que acontece depois que você vai embora é que a vida continua, tá? Gente, olha, não sei se vocês devem estar ouvindo, tá? Um monte de cachorro latindo são da rua. Eu não tenho como controlar, vocês me desculpem, tá bom? Não são meus cachorros, são cachorros da rua e eu não tenho como controlar. São dos vizinhos e da rua, tá bom? Vocês me desculpem aí, talvez esteja alto. Para mim tá alto, eu não sei como tá saindo no áudio. Se não tá ouvindo nada, melhor, tá bom? Então, vamos continuar ali. Aí então ele fala assim, não, o simples baixar de panos não resolve transcendentes questões do infinito, tá? Dito isso, ele coloca assim, uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte é um sopro renovador. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Ele termina dizendo que uma morte é um sopro renovador. Ó, é o primeiro livro que dão para ele escrever, que fala assim, você está autorizado a escrever, você tem que mandar uma mensagem para os seus irmãos encarnados. E ele começa dizendo assim, gente, uma morte é um sopro renovador. Tá? Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. Aqui ele está confirmando o que o Emmanuel falou. Eu estou no anonimato. André Luiz não é meu nome. Tá? Ele está dizendo aqui. Mas a gente fala, era o nome dele mesmo, era André Luiz. Não, André Luiz está dizendo na primeira parte do livro, junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. O que ele quer dizer com isso, gente? Existe uma máxima, né?
que foi criada, se eu não estiver enganado, tá, gente, pela Igreja Católica, que diz: fora da igreja não há salvação. E na doutrina espírita, Kardec pegou essa frase e transformou ela falando: fora da caridade não há salvação, tá? E acho que encaixou muito melhor, né? Porque não é uma instituição. Então, assim, fora da caridade não há salvação. O que significa isso? Que nós temos sempre que estar pensando em fazer a caridade para o nosso próximo. Sempre. E que bom se nós estamos na possibilidade e na posição de fazer a caridade e não de ter que receber essa ajuda. Tá, pessoal? Acreditem que é muito melhor estar na posição de dar do que estar na posição de ter que receber, porque se você não receber e alguém não te ajudar, você não sabe o que você vai comer amanhã, por exemplo, que é a realidade de muitos irmãos nossos, tá? Então, aqui ele diz isso, que ele está no anonimato, porque o trabalho dele é muito mais importante agora a mensagem do que o mensageiro. Não importa quem é o mensageiro. Como eu disse, hoje nós já sabemos, mas isso também não faz a menor diferença, que é Carlos Chagas, mas não faz a menor diferença. Podia ser um médico qualquer desconhecido. O que vale é o conteúdo, é o fruto, tá bom, pessoal? E, como diz na própria Bíblia, conhecemos a árvore pelo fruto. Continuando, a existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade, que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreende conosco que o Espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meu agradecimento se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. E aí o livro que eu também tirei do Kindle Edition. Tá, pessoal? Então, só para a gente começar. A apresentação mostrando a humildade de se rebaixar, digamos assim, de abdicar de um nome de médico famoso, gente, Carlos Chagas, por favor, né? Talvez um dos maiores médicos que tivemos no Brasil, né? Abdicou do próprio nome, adotou um outro nome e para fazer o livro. Então, o mais importante era a mensagem. E aí ele vem, traz essa mensagem linda, dizendo que a vida não cessa, né? Como ele começa falando, ele fala: a vida não cessa. Então, como vamos estudar vida após a morte, acredito que essa primeira frase já dá para vocês trabalharem aí uma semana pesquisando, pensando, meditando sobre essa frase, tá? O próximo vídeo já vamos começar a falar no capítulo 1. Se preparem, quem quiser já ir lendo, como eu falei, seria interessante. Se preparem, a história vai pegar fogo. É uma história muito interessante, a história do próprio Carlos Chagas, né, aqui André Luiz, de como ele desencarna. Então ele vai contar a história dele, a experiência própria dele, ele não está contando nenhuma história de terceiros aqui, é a história própria. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. É o nosso primeiro estudo. Fiquem de olho no canal. Se inscrevam se vocês ainda não se inscreveram. Tá bom, gente? Estamos com 8 inscritos. Quero chegar em 10. Tá bom? Por favor, se vocês puderem se inscrever, compartilhar com os amigos, passar aí para eles, para quem vocês acharem interessante, alguém que esteja precisando de uma mensagem, entender que a vida não cessa quando a gente fecha os olhos. Eu vou agradecer bastante e vou ficar muito grato e muito feliz se, de alguma forma, esse pequeno tempo aqui com vocês, eu puder passar uma mensagem de conforto para quem quer que seja. Tá bom, pessoal? Então é isso, obrigado, curtam esse vídeo, segue a gente, dá uma força e até a próxima. Que Deus abençoe vocês e que encha o coração e a casa de vocês de muita luz. Beijo, gente, fiquem com Deus. Amo vocês. I love you.